Será possível que este livro causou e causa, senhores julgadores, amor ao vício? Amor ao vício? Ou ao contrário, não será possível que em verdade este livro, e com este livro o autor quis causar horror ao vício? E esta é a tese de defesa do grande advogado Marie-Antoine Senard. Amigos, dando continuidade à nossa série Os Grandes Julgamentos da História, inspirada neste livro que tem o mesmo título e organizado pelo professor José Roberto de Castro Neves, hoje vamos falar sobre outro julgamento arrebatador e marcante da história. O julgamento de Gustave Flaubert, um dos maiores escritores da França, que escreveu uma das maiores obras-primas da literatura francesa, Madame Bovary. Gustave Flaubert publicou Madame Bovary em 1856, mas não demorou muito e já em janeiro de 1857 estava sentado no banco dos réus, acusado de haver cometido os delitos de ultraje à moral e ultraje à religião. Gustave Flaubert, lançado aos bancos do réu, buscou socorro junto ao grande advogado de defesa, Marie-Antoine Senard. A acusação não era pouca coisa, pessoal. Estávamos, ou pelo menos os franceses estavam ali vivendo sob o império de Napoleão III. O Estado francês é um Estado autoritário e via bruxas e via, vamos dizer, ultraje e delitos contra os costumes em toda parte. E Flaubert, de maneira premeditada ou não, soube provocar essa, vamos dizer assim, esta ira, esta força estatal contra si. A acusação, como eu disse, não era brincadeira, era uma acusação que poderia ter gerado, além de o fim da carreira do autor, além de a execração e vamos dizer assim, o cancelamento da obra, poderia ter gerado aí uns bons anos de prisão para Gustave Flaubert. Estamos aí em 1857. Gustave Flaubert está no banco dos réus juntamente com seus dois editores da editora Revista de Paris, que publicaram a obra. Os editores da Revista de Paris, Monsieur Pichat e Monsieur Pillet, desde o início, quando começaram a publicar os primeiros capítulos, tiveram alguma preocupação, sabiam do contexto de autoritarismo que estava em volta e, com muita relutância, convenceram Flaubert de retirar algumas cenas. Flaubert ficou muito bravo, mas não teve muita escolha. Mesmo assim, houve esta denúncia pela suposta prática de delitos, e esta denúncia foi sustentada no tribunal pelo grande promotor, duro promotor da época, Ernest Pinard, um homem que depois galgou também alguns dos mais importantes cargos da França. Da mesma forma que o grande advogado de defesa também galgaria depois alguns dos cargos mais importantes da França, o advogado Maître Senard, Marie-Antoine Senard. Esta acusação se devia ao seguinte: a história do romance Madame Bovary conta a história, portanto, de Emma Bovary, a sua protagonista, que é uma mulher que, pelas opções que toma na sua curta vida, viver ali não mais do que 30 anos, a forma como o inconformismo, a inquietação pessoal, social, sexual dessa personagem choca a sociedade francesa e gera este grande debate. Uma obra artística, obra literária, é capaz, por si só, tem tal força de degenerar uma sociedade, de provocar amor ao vício nesta sociedade. Este foi o grande debate. E a pergunta que, em determinado momento da parte final da defesa, o advogado de defesa faz aos julgadores: será possível que este livro causou e causa, senhores julgadores,
amor ao vício? Amor ao vício? Ou ao contrário, não será possível que em verdade este livro, e com este livro o autor quis causar horror ao vício? E esta é a tese de defesa do grande advogado Marie-Antoine Senard. Porque ao passo em que a liberdade de Gustave Flaubert estava se esvaindo, a carreira estava se esvaindo, diante da dura acusação do promotor Ernest Pinault, que dizia: este autor é degenerado, esta obra é degenerada, merece ser execrado, merece ser de maneira exemplar punido o autor e sua obra, porque quer degenerar, quer dizer para todas as moças e todas as mulheres em início de casamento que tomem o mesmo rumo que Emma Bovary e traiam seus maridos e degenerem os costumes franceses. Essa era a tese da acusação. E depois de ler o livro, interpretar o livro, e com base neste documento maior que a defesa teve nesse processo para fazer a defesa do seu cliente, foi justamente o livro, a interpretação do livro. Se direito à linguagem, como dizia e como diz Habermas, um dos grandes mestres do direito, se direito à linguagem, se direito à interpretação, o grande advogado de defesa, Senard, interpretou a própria obra do autor a favor da liberdade de seu cliente e disse: não assiste razão à acusação. Ao contrário, o meu cliente com esta obra pretende despertar horror ao vício, pretende aconselhar a todos na França que não tomem o caminho da desgraça como a protagonista Madame Bovary, Madame Emma Bovary tomou. Não é uma apologia à degenerescência, à concupiscência, aos vícios, não. Pedagogicamente, nós estamos tentando dizer com esta obra o contrário. Flaubert pretendia dizer, disse a defesa, o contrário. Pretendia ser pedagógico, pretendia aconselhar, pretendia não ser exageradamente progressista, mas pretendia ser conservador. Vejam que hoje, modernamente, dizemos que no direito não há uma verdade real. Ou pelo menos o melhor entendimento é esse. Não há uma verdade absoluta. Há várias verdades, há várias interpretações de um fato. E neste caso prevaleceu a interpretação do advogado de defesa que conseguiu convencer os julgadores. Flaubert foi julgado por um colegiado e não apenas por um julgador, e absolveu o seu cliente. Foram absolvidos Flaubert e os editores que publicaram a obra. Vejam o poder de persuasão do advogado diante de uma interpretação forte de uma situação concreta. A atuação da defesa no caso de Flaubert foi tão salvadora e tão significante que na edição seguinte que Flaubert publicou e a Revista de Paris publicou de Madame Bovary, e em todas as outras edições passou a ter uma dedicatória do próprio Flaubert o grande advogado que promoveu a sua defesa. Diz assim, na publicação de 12 de abril de 1857, o próprio Flaubert dedicou a obra ao seu advogado. Disse, aspas, a Marie-Antoine Senard, advogado no Fórum de Paris, ex-presidente da Assembleia Nacional e ex-ministro do Interior, caro e ilustre amigo, permita-me colocar seu nome no início deste livro e acima de sua dedicatória, pois é ao Senhor, sobretudo, a quem devo sua publicação. Ao passar por sua magnífica defesa, minha obra adquiriu para mim uma autoridade imprevista. Portanto, aceite esta homenagem de minha gratidão, que, por maior que possa parecer, nunca estará à altura de sua eloquência e de seu devotamento. Gustave Flaubert, Paris, 12 de abril de 1857. Este grande julgamento que parou a França, todos discutiam o livro,
Todos liam um livro e tentavam trazer uma interpretação mais consentânea de sua história, de seus capítulos, da imaginação de seu próprio autor. Esse julgamento que parou a França e depois, a bem da verdade, com a ressurreição de Flaubert, pôde legar a todo o Ocidente, hoje a todo mundo, esta obra magnífica que é Madame Bovary, é um dos maiores exemplos de como uma boa defesa e os bons serviços prestados pela advocacia pode mudar o curso individual de uma pessoa e o curso de toda a sociedade, que depois pode se beneficiar desta bela obra chamada Madame Bovary. E dali então, no século XX, tenho certeza que essa decisão e essa defesa foi a precursora de muitas discussões de liberdade artística no século XX. Fica aí a dica para lerem Madame Bovary e também para lerem os grandes julgamentos da história. Um abraço, até a próxima.